te pedir 20 minutos da sua atenção para a breve exposição da palavra. Os músicos também, irmãos, quem tem as vossas Bíblias, acompanhe. Ezequiel, capítulo de número 1. Eu sei que não é o tema. Alguns versículos, por gentileza. Cheguei aqui no estado do Espírito Santo em 2002. Na época, era uma Commodore vermelha, 4 portas. E quando eu cheguei na residência, eu me lembro até hoje, tomei um café, comi um pão de sal. A senhora que me trouxe para cá, me desceu para Taquari de Baixo. E ela disse para mim, é esse lugar aqui que você vai ficar? Eu e mais um. E quando olhei para aquele local, era um aspecto de um local velho, a qual funcionou ali 40 anos no centro espírita ou um pouco mais. Algumas pessoas que têm os movimentos espíritas de Umbanda e de outros segmentos, conheceu esse moço, a qual era responsável por esse terreiro, a qual ele se converteu, foi para a cidade do Rio de Janeiro. E ali começou-se uma pequena história, irmãos. E quando eu cheguei a alguns cultos aqui na época, na Cristo Verdade que Liberta, a qual a missionária Cecília, irmã Karina, Camila, pertenciam ali, na época do pastor Marcos, o irmão Alexandre, que estava comigo, vindo do Rio, ele disse assim, olha, aqui nessa rua de trás eu vejo uma igreja e um grande rebanho. E eu disse para ele, eu tomo posse dessa palavra, irmãos. E a partir de 2002, se foi vendo os trabalhos acontecer. Em 2026, Deus assim abriu a oportunidade, começamos no pequeno barraco de Tauba, passava por aqui, tinha que passar pelo meio dos matos, às vezes encontrava até algumas cobras d'água que fala, mas não era venenosa, mas assustava. E era um barraquinho, me lembro quando fui para o Rio de Janeiro, os irmãos estavam aqui, os que estavam, concretaram o local para ali cultuarmos. Lembramos que era cantado os louvores, corim de fogo com os pandeiros, ao que nós tinha, e às vezes repetia várias oportunidades. Saímos daqui, fomos, antes disso, lá em Castelo Branco, voltamos a pé, ia a pé, voltava a pé, até que o dia, Deus deu uma visão, uma paz sobre esse local aqui, irmãos. Deus nos deu condições de comprar com 2 dizimistas, e foi pela fé, irmãos, pago em 12 meses esse terreno e começou a construção desse lugar. E assim começou a história do Ministério Assembleia de Deus, ADCL. E por que Cruzada de Libertação? Por causa de inúmeras vezes de visão que eu tinha relacionado à libertação no Rio de Janeiro. Isso já ocorria comigo lá. E chegando aqui no estado, eu vi muitas oportunidades de nós realizarmos várias cruzadas, irmãos. Pessoas vomitavam enfermidades, pessoas eram curadas, câncer era expelido para fora, pessoas caíam endemoniadas e pessoas eram libertas. E por isso, colocamos o nome, assim estava no meu coração, Cruzada de Libertação, por causa do trabalho que a igreja vinha desenvolvendo nesse lugar. Me lembro que chegou uma época que quando tinha Cristo Verdade que Liberta, que mexia muito com o Ministério de Libertação, e depois deu uma apaziguada com a ida do pastor para o Rio, e a nossa igreja aqui, atrás da Maranata, ali, Nelson Ramos, que é a grande jardim botânico, muito conhecida, alguns irmãos já se lembram, chegamos a vez colocar trio elétrico no meio da rua, para podermos realizar cultos de trabalho de tantas pessoas que chegavam para serem libertas e curadas para a glória de Deus. Então, Jesus não mudou, Ele é o mesmo. E até algumas pessoas falam, pastor, e como que era antes, pastor? A igreja não muda, irmãos. Às vezes o homem muda em algumas coisas, mas Deus permanece o mesmo. E assim a nossa história, irmãos. Assim Deus abriu as portas relacionadas ao CNPJ, registramos, colocamos no lugar próprio, casei. Deus abriu a porta na Convenção SEADER, Rio de Janeiro, me receberam lá, que foi algo extraordinário, enfim, irmãos, e as coisas foram acontecendo voluntariamente, nada aquilo que foi aos purrões, que queria, algo voluntário, irmãos, nada que queremos, que eu quero, as coisas têm que acontecer voluntariamente, e assim tem acontecido para a glória de Deus. Não toma esse lugar aqui como vaidade, não toma esse lugar aqui para aparecer, não toma esse lugar aqui para se destacar, para ser o holofote,
Portanto, eu sei que o lugar do obreiro, do pastor é aqui, mas muitas das vezes eu sento ali sem ter problema nenhum, irmãos. Os irmãos estão dirigindo, tem líderes que eles se colocam em forma de monopólio. É tudo centralizado nele, não abre mão para discipulado, para ninguém mais ensinar, a não ser ele. Aqui todos têm liberdade para ensinar, discipular, evangelizar e ganhar alma para o reino de Deus. E lembrando que a igreja é de Cristo e nós estamos aqui para levar o nome de Cristo e temos certeza. Daqui mais uns dias nós vamos estar aqui nessa terra e o que resta vai ser as boas obras que você praticar e deixar como lembrança aqui nesse lugar, como um bom legado na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Livro de Ezequiel, capítulo de número 1, por gentileza. Versículo 10, só o versículo 10, irmãos. Quem achou, diga amém. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de um homem. E a mão direita sobre os quatro tinha um rosto de leão. E a mão esquerda, todos os quatro tinham um rosto de boi e também um rosto de águia. Todos os quatro. Por gentileza, irmãos, tome os vossos assentos. Glória a Deus. Alguns minutos, irmãos. Daqui, faltando 5 minutos, os instrumentos vão me ajudar. Mas eu gostaria que os instrumentistas também voltassem a atenção para cá, no nome de Jesus. Eu acredito que o maior desafio hoje do preleitor, do orador, é ler, explicar e depois aplicar o texto. Esse eu creio que é o maior desafio de um orador, ou melhor dizendo, de todo pregador do evangelho, pois esse é o cerne do segredo de todas as coisas. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, escute só uma coisa aqui, mas, por gentileza, alguns minutos só. Ele vê uma visão de 4 animais, semelhante a que João do Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 8, ele vê exatamente as 4 visões relacionadas aos 4 animais, embora que os 4 animais não estão relacionados em ordem cronológica, mas são semelhantes aos animais que o livro do profeta Ezequiel, ele relata exatamente no versículo de número 10. Livro do profeta Ezequiel, Deus está mostrando para ele uma visão de 4 animais. E, portanto, sobre esses 4 animais, por que não dizer sobre as 4 manifestações de Cristo no Antigo Testamento? Livro do profeta Ezequiel, ele começa a ver uma visão, e dentro dessa visão, uma roda grande e uma outra roda pequena por dentro dessa outra roda. E essa roda, ela se movia de acordo com aquilo que o Espírito de Deus movia sobre ela. E o livro do profeta Ezequiel, esse profeta de Deus, ele vê uma visão de 4 animais. E o primeiro animal era exatamente o rosto de um homem. E o segundo animal era um rosto semelhante a de um animal. E um terceiro rosto era o rosto de um leão. E o 4º rosto que ele enxergava, que ele via em tua visão, era exatamente o rosto de uma águia. Quando lemos sobre esses 4 visões que Ezequiel tem dos 4 animais, está relacionado tudo a ver com os 4 evangelhos. Evangelho de Mateus, ele tem um propósito de escrever, de direcionar a sua mensagem para os judeus. E o livro de Mateus destaca Jesus vindo como o rei, o todo-poderoso. Na época de Mateus, na época dos judeus, eles estavam acreditando que apareceria um rei daquela época para livrar eles do poder de Roma. Por isso que Mateus escreve: Jesus, ele é o rei dos reis, é ele que virá e vai reinar sobre nós. Lembrando que na selva, quem é rei dos animais
E se eu perguntar, e todos vão responder que o rei da selva é o leão. Por isso que Jesus é descrito no Evangelho de Mateus como um leão, porque ele, sendo leão, representa que ele é o rei e comanda todas as coisas sobre essa terra. Evangelho de Lucas, ele vai escrever representando Jesus desde a sua analogia, desde o seu nascimento de Adão até a sua trajetória, até falar do nascimento de Jesus. A analogia é que Lucas, ele escreve a mensagem direto para os gentios, para o povo pagão. E Lucas quer descrever que Jesus, ele foi 100% Deus, mas também 100% homem. Do mesmo modo que ele teve sede como homem, mas como Deus, ele dizia: quem tem sede, venha a mim e beba da água. Como homem ele teve fome, mas como Deus, ele dizia em João capítulo 6, versículo 50, eu sou pão vivo que desceu do céu. Eu sempre explico isso, que as maioria das religiões, as mensagens é para provar que Jesus não foi o próprio Deus, principalmente algumas religiões, algumas seitas que vivenciou na época de Jesus, e uma delas se chama gnosticismo. O gnosticismo tem como propósito explicar que Jesus simplesmente foi um homem, um profeta que andou sobre a terra e que não foi Deus. Lucas descreve que esse homem, ele veio na terra, andou e sentiu o que você sente hoje, as dores, as lamentações, as angústias. Lucas descreve que esse Jesus, ele foi o próprio Deus que andou aqui na terra, que morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo de glória. O próprio Lucas descreve Jesus como um homem. Foi exatamente a visão que Ezequiel viu, exatamente de um segundo animal como homem, provando que esse Jesus foi para a cruz do Calvário, mas ressuscitou como Deus no domingo de glória. E como Deus onipotente, todo-poderoso, onipresente, ele está aqui nessa noite para nos dar vitória. Evangelho de Marcos tem como propósito escrever para os romanos, e por isso Marcos descreve Jesus vindo como um animal, esse animal que precisaria ser colocado na cruz e morrer para espargir sangue, para nos perdoar pecado. No Antigo Testamento, todo animal que era espargido sangue somente cobria pecado, mas Evangelho de Marcos vai descrever Jesus vindo como um animal, colocado em sacrifício na cruz, para morrer para um povo que estava em trevas. Por isso que o profeta Isaías, ele teve uma visão dizendo: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, raiou-se uma grande oportunidade. Eu quero começar a aplicar isso aqui. Um dia você estava na escuridão, perdido e cego pelos deuses desse século, mas um dia a luz raiou e brilhou no teu caminho aqui nessa noite. Eu quero perguntar quem tem a luz do Evangelho sobre a tua vida aqui nessa noite. Evangelho de Marcos tem como propósito descrever Jesus para os romanos e dizer: Jesus, ele foi o próprio Deus, ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Evangelho de João tem como propósito descrever Jesus como a águia, essa águia que voa mais alto. Embora que João é diferente dos três evangelhos, Evangelho de João é um evangelho que tem como propósito escrever para a humanidade, tem como propósito escrever para as nações, tanto para romanos, tanto para gentios e também para os judeus.
exatamente o que Ezequiel viu aqui, dá a entender que ele já estava tendo uma visão dos 4 evangelhos, da manifestação de Jesus, já operando no Antigo Testamento. Lembra da palavra que Deus usou e falou com Moisés, dizendo: diga para Faraó que quando chegar lá, diga: eu sou o que sou. E Moisés disse: muito bem, quando eu chegar para Moisés, eu vou dizer: eu sou o que sou. No Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 58, os judeus perguntam exatamente para Jesus, dizendo: quem tu és? E Jesus disse: eu sou o que sou. Pegaram pedra para matar Jesus, porque quem disse isso foi o próprio Deus no Antigo Testamento, dizendo para Moisés: eu sou o que sou. Mas sabe o que eu vejo aqui? A onipotência, a onipresença de Jesus. Ele foi e é eternamente aqui nessa noite. Ele operou no passado, ele agiu desde o livro de Gênesis até o último livro da Bíblia Sagrada. Ele foi lá no passado, ele é no presente e será eternamente aqui na nossa vida, até que o arrebatamento chega para a glória de Deus. Quem acredita que Jesus ele foi, ele é e continua sendo Deus operando em nosso meio aqui nessa noite. Livro de Ezequiel, ele vê exatamente essas visão, e essa visão ele diz: homem, observa e vê que o Espírito, ele movimenta, e para onde o Espírito movimenta, essa roda ela vai girando, tanto para a direita, ela vai para a esquerda. Sabe o que eu aprendo aqui? É que se o Espírito de Deus, ele não mover no meio da igreja, nós pode cantar bonito, que não desce sequer uma unção, não acontece sequer um arrepio na pele. Pode ser que alguém pregue bem numa boa oratória, mas se não tiver o Espírito de Deus para mover, será simplesmente uma oratória, uma apresentação, sem a presença do Espírito de Deus agindo em nossa vida. Lembra que foi dito ali nas Escrituras do Novo Testamento, dizendo assim, Jesus ele abre o livro do Antigo Testamento e está escrito assim: o Espírito de Deus me ungiu para pregar boas novas e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quem agia no meio das rodas e agia no meio dos 4 animais era o próprio Espírito de Deus que movia sobre aquele lugar. Por que que Jesus operava? Por que que Jesus curava? Porque o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida do Filho do Homem aqui na terra. Você pode andar, você pode se vestir bem, mas se não tiver o Espírito de Deus, nada vai acontecer. Vidas não serão transformadas, pessoas não serão batizadas no Espírito Santo, pessoas não serão impactadas, pessoas não serão transformadas, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Quem crê que o Espírito de Deus está aqui presente nessa noite, para mover a tua vida aqui nessa noite, para lá e para cá. Evangelho de Mateus vem escrevendo que Jesus, ele é o leão, e como o leão é chamado leão da tribo de Judá. No Novo Testamento descreve que o diabo ele anda em nosso derredor, rugindo como leão, tentando tragar a quem pode. Na selva, um leão só runge quando ele vê um leão maior. E porque o diabo ele runge contra as nossas vidas? É porque ele já viu um leão maior, e o leão maior se chama o leão da tribo de Judá. Ele está presente aqui, irmão, ele está presente aqui. Por isso que diz o louvor: rugindo o leão, quem não temerá? Ontem eu cheguei em casa, muito tarde ontem, falei assim: Camila, ontem eu vi cada asneira, cada coisa, que realmente temos que acreditar que Jesus está voltando. Ontem num sistema
prisional que eu estava acompanhando, e eu estava observando o moço, e depois ele chegou perto de mim, a palestra acontecendo lá no meio deles, chegou ele perto de mim, ele falou assim: você é pastor? Eu aprendi que nós nunca dá resposta para ninguém quando a gente não conhece, porque as pessoas querem acessar o seu drive, quer acessar o que você sabe, para depois ficar te colocando numa parede, num beco sem saída. Eu disse assim para ele: por quê? Ele: porque os pastores, porque a Bíblia está cheia de coisas. Eu falei assim: qual é o seu problema? Ele falou assim: muita gente não sabe responder qual é o terceiro livro da Bíblia. Eu falei assim: tu que quer saber o livro da Bíblia? Eu falei assim: quer saber em ordem cronológica ou quer que eu falo conforme está na Bíblia? Ele falou: pelo menos o que está na Bíblia. Aí eu falei: o que está na Bíblia é o terceiro livro, chamado Levítico. E ele disse: ah, muito bem, eu já perguntei uns 10 pastores e ninguém me fala sobre isso. E ele começou a falar tanta coisa que não deu nem para memorizar. É muita coisa ruim. Ele falou assim: eu fui da igreja, pertenci desde os meus 45 anos até os 50 anos, e descobri que tanta Bíblia, ela foi escrita por questão de Conselho de Nicéia, por Constantino, que algumas coisas, e existe isso, existe aquilo, e que pessoas não têm conhecimento, tem algumas denominação fraca. Eu disse assim, eu fui observando ele, e ele falou: você é pastor? Eu falei assim: nós estamos num trabalho árduo, né, irmãos? Nós estamos num trabalho árduo, levando a preciosa semente. E não falei para ele de maneira nenhuma, porque eu queria descobrir o pensamento dele. Na hora que ele foi falando, eu descobri. Eu falei assim: esse moço já foi crente, está falando tanta coisa negativa. E eu perguntei para ele: você acredita na pessoa do Espírito Santo que age? Eu falei: nessas alturas, com certeza você não acredita nem na pessoa do Espírito, não deveria nem acreditar que você está aqui, porque a incredulidade entrou de uma maneira tão grande na vida do moço que ele não acredita em nada, não acredita às vezes nem que está respirando a própria vida. Sabe, a forma como ele chegou, de uma maneira que a incredulidade foi entrando dentro do coração, e isso foi impregnando a vida dele. Eu disse para ele: moço, quanto que é 2 mais 2? Ele: 2 mais 2 é 4, para usar a matemática, tu tem que usar o raciocínio, e a fé não se usa raciocínio, a fé, ela é inexplicável, a fé é aquilo que trabalha em nossas vidas. Eu acredito que a palavra é a palavra, ela não muda, e ela continua transformando para a glória de Deus. Quem acredita nisso? Aí eu peguei e vim embora, e 2 pessoas atrás falou bem assim: olha, eu entendi, eu estudei que o Mar Vermelho, olha só, nunca tinha ouvido isso, é muita coisa estranha. Ele falou bem assim: uma outra pessoa, eu descobri que o Mar Vermelho é simplesmente um mangue. Eu olhei para ele e falei assim: meu querido, mangue, então me explique, fazer cavaleiros e carros de faraó, mais de 600 mil soldados, afundar em um mangue, tem que ser Deus na terra dos viventes, sem mistura, para a glória de Deus, me explique isso. Aí o outro falou bem assim: rapaz, sabe o que eu sei, que eu aprendi? Que Jesus teve um contato com Maria Madalena, teve relação. Eu falei: aonde está escrito isso? Não tem nada escrito isso na Bíblia Sagrada. A minha regra de fé, a única, é o que está escrito. O que não está escrito é coisas de homem, é doutrinas de demônios. Eu só acredito naquilo que está escrito, e pronto, e acabou. Disse para ele: me mostra onde está escrito isso na Bíblia. Me mostre onde está escrito isso na Bíblia. Ah, mas eu não acredito na Bíblia. Então tu nunca deveria ter pegado na Bíblia para me poder provar nada na Bíblia. Eu fiquei assim, ontem eu cheguei comentando isso. Como que nós estamos chegando no momento final da igreja, irmãos? Pessoas que estavam dentro da igreja e saíram e não acreditam mais. Coração duro, incrédulos, que pode cair fogo do céu, mas não acreditem mais nada. Aí o rapaz lá, o primeiro, falou assim: me fala um texto sobre a volta de Jesus. Eu já sabia mais ou menos, porque ele tinha sido de um segmento que conserva o sábado. Eu falei: vai querer que eu cito tal texto? Eu disse assim: 1 Tessalonicenses 5:2.
O que está escrito lá, irmão? Que Jesus virá como um ladrão da noite. Ele parou. Diante de Deus, do céu aqui. Falei, meu Deus, ele está caçando coisa para poder. Falei, termina logo essa reunião aqui para mim ir embora. Gente, é muita incredulidade. É muita incredulidade. Quer um código aqui? Toda vez que você vai falar de Deus, de Jesus para alguém, primeiro, acesse o código dela. Tenta saber primeiro sobre ela, ou ele. Não vai chegando que você é missionária, cantor, é crente, não. O que você acha dos cristãos? O que você acha dos crentes? O que você acha da Bíblia? Porque as pessoas que não te conhecem vão chegar primeiro fazendo perguntas e você nunca dá respostas. Porque todas as pessoas que a querem, que faz perguntas, porque ela quer acessar aquilo que você sabe. E aquilo que ninguém sabe seu, ninguém pode ter acesso. Ele disse assim, irmãos, a igreja, não sei o que. Eu falei assim, irmãos, pode ter algumas denominações que estão deixando a desejar. Mas a igreja de Jesus, ela é forte na terra. Porque quem morreu por mim foi Ele. E quem ressuscitou foi Ele. Quem vai vir buscar a igreja será Ele. Mas irmão, fica tranquilo. Capítulo 9 de Romanos. Nem todos que dizem Israel são Israel de Deus. Se saiu fora, porque não era de Deus, irmão. Simples. Você vai ficar gastando energia com coisas assim, com pessoas que você sabe que é incrédulo e não acredita em nada. Eu vou gastar a minha energia, o meu tempo. E quando foi ontem à noite, eu quero, como eu falei alguns minutos, levantei de manhã cedo, contei para Camila. Eu quando tenho algumas visões assim, irmãos, é uma coisa que é despertadora. Na rua, aonde eu reuni no Rio de Janeiro, a igreja era do lado de cá, mas tinha uma outra igreja do lado de lá, onde era a mesma. Aí eu falava assim, Camila, essa é a igreja aonde eu me discipulei, aonde eu me batizei. Ela falava, mas tem duas. Eu olhava a igreja, estava um coral, gente cantando. E quando eu olhei para essa igreja que era do lado de cá, entre a rua 5 e a rua 10, a rua J, lá no Rio, falei assim, mas cadê a igreja? Tinha repartições de parede. E quando eu entrava dentro, eu falava assim, tinha uma irmã aqui, não vou citar o nome, do ciclo de oração lá. Olhava assim, ei pastor. Eu falava assim, eu vou fazer visita nessa igreja, ela vai dizer que eu sou pastor, todo mundo vai ficar, né? Ah lá, o pastor. Mas quando eu entrava, eu falava assim, mas isso aqui não é igreja, isso aqui é um atendimento, isso aqui é um posto, isso aqui é um hospital, isso aqui. E nisso que eu olhava naquele hospital, tinha uma pessoa que olhava para mim e dava um sorriso. Era daqui da região, uma pessoa que já foi pública, muito conhecida. E eu falava assim no meu subconsciente, eu vi que você postou algo lá na rede social. E que eu olhava aquela pessoa enferma, meia com lepra, e deitada, inclinando-se sobre o seu ombro assim. E quando eu olhava para o outro lado, tinha uma pessoa sentada na cadeira, que era o acompanhante desse rapaz, desse moço. E eu olhava assim, prestava atenção. E eu via como ele pegava um telefone celular simples, olhava o telefone simples, pegava uma coberta, ele se enrolava naquela coberta e ficava ali no seu cantinho. E eu fui buscar a Deus, eu falei, Senhor, o que é isso? Isso representa que a igreja, esse local aqui, não é simplesmente uma denominação, Assembleia de Deus. Isso aqui é um hospital para quem quer ser curado. Isso aqui é um hospital para aqueles que estão doentes. E quantas pessoas doentes, enfermas na fé, conforme Paulo ele descreve isso em Romanos 14, muitos enfermos na fé. Porque a igreja se tornava um hospital.
Se esse local aqui não tiver um significado para nós, nada nesse mundo terá mais outro significado. O que mais hoje está se ouvindo é a banalização do Evangelho, pelas redes sociais, pelas essas comunicação social que temos acesso no nosso telefone. Pessoal descrendo do Evangelho, zombando do Evangelho. Seja em qualquer outras mídias sociais. E pessoas estão indo nessa avalanche de incredulidade, estão deixando a essência do Espírito de Deus e indo embora na sua vida. Vai chegar a época em que o Filho do Homem ele vai vir. E a pergunta foi feita: quando ele vier sobre as nuvens, achará porventura fé sobre a terra? A fé de muitos estão se desfalecendo e muitos estão, infelizmente, deixando ser levado pelas doutrinas de demônios e ser levado por essas coisas que o mundo vem falando das suas filosofias em vão. Por isso que Ezequiel, ele viu a visão de 4 animais. O que você vê, Ezequiel? Primeiro, o rosto de leão. E o que ele é, o que ele representa? Ele representa para mim o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso. Ele é o rei não só da selva, ele é o rei do planeta. O que você vê, Ezequiel? Eu vejo um rosto de um homem, e que representa esse rosto de homem, que Lucas descreve isso, representa que ele veio como homem, mas também ele veio como Deus, aqui na terra para nos dar vitória. Ezequiel, o que você vê, Ezequiel? Eu vejo semelhança de um boi, de um animal que vai ao sacrifício. Representa isso, Ezequiel, filho do homem, indo para a cruz do Calvário, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Expliquei isso aqui domingo pela manhã. O que você vê, Ezequiel? Eu vejo semelhante a uma águia, e essa águia representa Cristo, que voará mais alto para elevar o espiritual da igreja, o mais alto. Ezequiel, o que você vê é uma águia, o filho do homem voando mais alto. E quem voa mais alto tem um privilégio, quem voa mais alto tem uma visão melhor de tudo aquilo que ele está enxergando aqui embaixo. O mesmo Ezequiel que viu essa águia, esse mesmo Ezequiel que descreveu, que viu Jesus como uma águia, vamos dizer assim, esse mesmo texto refere-se a Isaías, dizendo para os jovens, no capítulo de Isaías, dizendo: os jovens certamente correrão, os jovens certamente se cansarão e se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças, correrão como a força da águia, o mais alto, para a glória de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa aqui nessa noite, e é profético: o menor nessa noite aqui, ele vai sair daqui forte, renovado como a força da águia, em nome de Jesus de Nazaré. Aquele que não tem nenhum vigor, aquele que está batido, aquele que está caído, eu quero profetizar que tu vai voar igual filho do homem. O céu vai ser o limite para tu e para a tua vida aqui nessa noite, no nome de Jesus de Nazaré. Aqueles que correrão e não se fatigarão, aqueles que esperam no Senhor renovarão as tuas forças como a águia. Pastor, e o que a águia faz? Quando ela vê uma tempestade a 300 quilômetros, ela inclina a sua asa a 45 graus, atravessa a tempestade e ela sai lá do outro lado em sã, salva, completa, sem precisar que a tempestade causasse uma barreira na vida dela. Tu vai sair daqui nessa noite dizendo: Senhor, eu quero ser como uma águia, que quando a tempestade vier, eu vou inclinar no meio dela, vou atravessar e vou sair lá do outro lado, glorificando ao nome de Jesus aqui nessa noite. Quem crê nessa palavra? Deixa eu ver, irmão. Deus está te dando hoje vigor, Ele está te dando hoje espírito para a tua vida, para vencer a tempestade. Quantas tempestades passamos aqui? É chuva, é tempestade, é deserto, mas não rendamos o pé, acreditamos na promessa de quem fez é fiel, de quem falou é fiel para cumprir
todas as palavras sobre esse lugar. Eu quero dizer que aqui só é o começo de coisas grandes que Ele começou a fazer na tua vida e na minha vida. Diga para o teu irmão, chacoalha ele, diga: é só o começo que Deus começou a fazer na tua vida, nesse lugar aqui nessa noite. Diga: é só o começo aqui nessa noite. Diga: é só o começo. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as tuas forças como a águia. E a águia, outra característica é que há 300, há muito distante, ela consegue enxergar uma caixinha de fósforo. Significa que a águia, ela tem uma visão ampla, uma visão gigante. Aqui nessa noite, em nome de Jesus, o diabo não vai te enganar, o diabo não vai passar a perna em você, porque ele vai te dar visão de águia. Na hora que tiver uma terra minada lá embaixo, tu vai ter uma visão de águia e tu vai ver: eu estou vendo o perigo lá, diabo, e você não vai armar essa armadilha contra mim, porque eu sou águia, e quem me leva aos mais altos céus é o poder de Jesus sobre a minha vida aqui nessa noite. Eu vou terminar aqui agora com a última representação, a analogia sobre a águia. Ela vive aproximadamente uns 80 anos, ou um pouco mais. E quando ela chega na metade da sua vida, a águia, ela não consegue mais ter aquele todo vigor. Ela tem que renovar suas penas. Ela tem que passar por uma transformação. Ela sobe mais um monte mais alto, e no meio das pedras rochosas, ela bate o bico, porque o bico chegou uma hora que envergou e não consegue comer mais, não consegue se alimentar mais. E a águia, ela vai batendo no bico dela na montanha até sangrar. Ela bate, ela paga um alto preço. E daqui mais uns dias, aquele bico velho cai e começa a nascer-se um novo. Ela entra em um lugar que ela fica reservada, e as penas começam a mudar para criar umas penagens novas sobre a sua vida. A águia, ela vai restaurando a sua força, porque ela tem como propósito de mudar, trocar suas penas, trocar o seu bico para continuar se alimentando e reforçar suas penas, que representa a armadura do cristão. Por isso que Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: revestíveis por de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Deus está colocando armadura nova aqui nessa noite para a tua vida. Eu creio. Quem crê nisso, irmão? A águia, ela passa por alguns processos, e o outro processo aqui que eu termino é quando ela não consegue mais enxergar. Ela prepara o seu voo e vai em direção ao sol. E aqueles raios ultravioleta vai penetrando sobre o seu olhar, sobre os seus olhos. E aquela camada que vai lhe prejudicando enxergar melhor, vai sendo queimada pela ultravioleta daquele sol. E começa a entrar sobre os seus olhos, e ela começa a voltar a enxergar melhor daquilo que não enxergava antes. Jesus nessa noite é o sol da justiça. Eu quero perguntar: quem está olhando para o sol da justiça aqui nessa noite, que é Jesus aqui? Deixa eu ver, irmãos. Jesus foi comparado com uma águia. E a última comparação a gente termina aqui. Uma das coisas que eu acho muito interessante na águia é que quando ela tem os seus filhotes, ela treina os seus filhotes a voar. Diga comigo: ela treina. Diga: os seus filhotes. Diga: a voar. Ela joga a primeira vez. E quando os filhotes vão estar para morrer, cair lá embaixo, a mãe águia dá um voo rasante. Olha só, e pega os filhotes. A mãe águia treina de novo seus filhos e joga de novo lá embaixo. Uns tentam se bater e não conseguem. A mãe águia vai lá e pega esses filhotes e coloca novamente no pico da montanha, aonde está no ninho. Terceira vez, a mãe águia vai treinar os seus filhotes e joga lá embaixo.
Uns tentam bater e não conseguem. A mãe águia vai lá e pega esses filhotes e coloca sobre as suas asas e leva novamente para o local da onde estava. A mãe águia, agora nessa última oportunidade, joga os 4 filhotes ou 3 filhotes. E um deles não aprendeu a bater as asas, não treinou, ficou sempre na dependência da mãe águia. E quando a mãe águia joga, os 3 conseguem bater asa e conseguem voar, mas o último não consegue e cai e morre, porque não aprendeu a voar com as suas próprias asas. Cadê o louvor aqui nessa noite? Nós vamos adorar o Senhor com o último louvor. É sexta-feira, é a abertura. Cadê a filha do pastor Emerson, irmãos? Vai ter momento na tua vida em que você vai olhar para o teu lado e que você não vai ver ninguém. Vai ter momento na tua história em que você achar que vai depender dos outros. E é nessa hora que Jesus vai dizer para a tua vida: aprenda a bater tuas próprias asas, aprenda a caminhar com as suas próprias pernas. Tem gente que só caminha porque o outro está ali a vida toda sempre segurando nas suas mãos. Tem gente que só está de pé porque o outro está de pé. Tem gente que só caminha para a igreja se o outro chamar e insistir na sua vida. Mas vai ter um momento na tua vida, na tua história, em que você vai ter que aprender a voar. Ou você aprende a voar aqui nessa noite, ou você para no meio do caminho e morre e acaba com a tua história. Eu quero perguntar aqui nessa noite: quem quer voar como a águia aqui nessa noite? Quantos querem voar como a águia aqui nessa noite? Quem pode se colocar de pé aqui nessa noite? Quem pode se colocar sobre os teus pés aqui nessa noite? Em nome de Jesus eu profetizo que nessa igreja, na sua vida, você está sendo treinado para voar alto aqui nessa noite. Você está sendo treinado para voar alto aqui nessa noite. E uma das coisas que a águia faz, o que é mais interessante dentro da característica da águia, é que ela sempre dá um voo rasante sem perder a sua viagem. Ela não dá viagem perdida. A águia, ela é fiel até o fim, ela não muda. Deus nessa noite está te levantando para ser águia aqui nessa noite, assim como o Filho do Homem foi águia na terra dos viventes. E eu quero perguntar quem está correndo em direção ao sol da justiça aqui nessa noite. Ezequiel, o que você vê? Uma águia. E o que você vê? As rodas se movimentando de acordo com o que o Espírito de Deus movia sobre eles. Dá a mão na sua irmã, a sua irmã aí. Dá a mão ao seu irmão aí nessa noite. Jesus quer te fazer como a águia aqui nessa noite. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Quem está em sintonia aqui, ligado nos céus? A igreja de Jesus é águia. Ela voa alto, ela não voa pequeno. Aleluia. Conecte o seu espírito, irmão, com o espírito. Adorado entre nós. Há um renovo de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Tão desejado aqui. Deus tem um renovo para a tua vida aqui nessa Mas noite. nada se comparará com a glória que há de vir. Deus tem um renovo para a tua vida aqui nessa noite. Ele conhece a tua estrutura. E eu não sou daqui, pra casa voltarei. Creia que Jesus está aqui. Ele vem me buscar. Creia que Jesus e está com aqui. Ele eu irei. Eu não sou daqui, Aleluia. pra casa voltarei.
aqui presente. O Messias aguardado, Glória. Ele vem me buscar. E Exu, Deus está te renovando aqui. aguardado, e Ele vem me buscar. Cadê os que crer na obra de Deus? Aleluia. Espírito de Deus, tão desejado aqui. aleluia. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Exu, o Messias aguardado, ele vem nos buscar, ele vem. E Exu, o Messias aguardado, ele vem nos buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E mais a igreja que será arrebatada e no piscar de olhos acontecerá. E mais a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. E Exu, chama por ele. Exu, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. E mais a igreja que será arrebatada e no piscar de olhos acontecerá. Aqui. Ontem uma pessoa fez uma pergunta para um líder de uma religião afro-africano e disse bem assim: Carlinho Brau virou evangélico, como isso? E o homem respondeu assim: não sei. Depois de 40 anos conhecer a Umbanda, quando o Candomblé virar evangelho, eu não sei. Mas nós sabemos da resposta. Isso chama-se o poder do evangelho, o poder da tua palavra. E nos últimos dias tem reparado que Deus tem separado os seus aqui na terra, que Deus tem chamado aqueles para o plano da salvação. Eu tenho certeza, Deus tem um plano de salvação no meio da tua parentela.
Eu acredito que você acredita que você um dia vai ser arrebatado e vai morar no céu. Quantos acreditam que o arrebatamento vem? Quantos acreditam que o céu é real, que o arrebatamento é verdadeiro, que Jesus está voltando? Aos olhos humanos, um artista da Rede Globo larga tudo porque ele se incomodou. Algo que mexeu dentro do seu coração. Leia a matéria. Ele fala que é nada mais, é algo sobrenatural. Ele disse: eu senti uma pessoa mexendo dentro de mim, e essa pessoa se chama o Espírito Santo, que me convenceu do pecado, que me convenceu de todo o mal, e hoje eu entreguei a minha vida para Ele. Quantos acreditam que o Espírito de Deus faz presente aqui, irmão? Jesus está voltando. Jesus está voltando, e você é águia. Sabe o que é isso? Que vão tentar te bloquear, vão tentar te parar de qualquer jeito, mas a águia, ela sobe em direção aos céus. O teu rumo é o céu, o meu rumo é o céu. Porque o louvor diz, e a igreja está o quê? Preparada. A igreja está o quê? Preparada. A igreja está preparada. Um rapaz chegou ontem para mim: mano, a gente tem que estar cheio do Espírito para falar essas coisas. Ele falou: Jesus é bom, né? Eu disse: olha, moço, além de Jesus ser bom, Ele tem os olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, a sua voz como voz de muitas águas, e o seu cabelo branco como a neve. Não tem como descrever Jesus, porque Ele está glorificado, ressuscitado, e Ele vai vir para arrebatar a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Cadê a igreja do arrebatamento, irmãos? Cadê você do arrebatamento? Eu sei que tem prova, eu sei que tem luta, eu sei que tem barreira, eu sei que tem aprovações aqui na terra, mas dá a mão, seu irmão aí, levante a outra mão, porque você está preparado. Vamos fazer a Deus uma oração. Vamos fazer o Senhor a Deus uma oração. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus vivo. Pode levantar o inferno, pode levantar toda a legião de demônios. A igreja de Jesus é a noiva lavada e remida pelo sangue dele. Inclusive eu já disse isso. Hoje nós somos a noiva. Hoje nós somos a igreja. No arrebatamento nós somos a noiva, e na volta dele não há arrebatamento para julgar nações. A Bíblia diz que nós verá como um grande exército, vestida de branca, com as nossas vestes salpicadas de sangue. Hoje tu é igreja, amanhã tu é noiva, e depois tu vai retornar a esse lugar como um grande exército. E quem faz parte desse exército aqui? Quem faz parte desse quartel-general aqui? O nosso general é Cristo. Pode fazer aqui tudo. Oramos. Senhor Deus, hoje nós somos igreja, Pai. No arrebatamento nós vamos ser noiva, e na sua volta virá milhares e milhares, a qual João viu no Apocalipse 19 como um grande exército. Oh Deus, nós somos, Senhor, a tua noiva, nós somos, ó Pai, a sua igreja. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, tenha misericórdia de nós, e que assim seja, Senhor, em o nome de Jesus.